vídeo de hoje vamos ver como a Lei 8080, a lei mais importante do SUS, é aplicada na prova da EBSER, né? Que é o concurso mais estudado aí, que acontece agora todo ano, né? E é a sua maior chance de ser um funcionário público federal, né? A primeira questão aqui que eu separei, ele fala que de acordo com a Lei 8080 sobre a participação complementar, né? A gente sabe que a iniciativa privada pode trabalhar dentro do SUS, né? Mas através de uma complementação do serviço que o SUS já faz. A letra A fala, quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS ele pode recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. A letra B, a participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante um contrato ou convênio, observadas a respeito às normas de direito público. A letra C fala que as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos têm preferência para participar no SUS. A letra D, os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. A letra E, os proprietários, administradores e dirigentes de entidades de serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS. Como eu até falei ali na introdução já, né, acabei entregando, de fato, o SUS ele pode recorrer à iniciativa privada caso ali na região ali não tenha cobertura assistencial suficiente para essa população, né? E isso é mediante a formalização de um contrato, né? Isso também está certo, sendo que dá preferência às entidades filantrópicas e também às sem fins lucrativos. Quando a iniciativa privada trabalha dentro do SUS, né, fazendo essa complementação, ela também está sujeito às normas técnicas e administrativas da EBSER. Isso aqui também está correto. O que não está correto é que o proprietário, os administradores ou os diretores vão ter cargos contratados, né? Vão ter cargo de chefia ainda dentro do SUS, né? Isso aqui está incorreto, por isso está correto, né? Por isso é a letra correta aqui para gente. Próxima questão, acerca das disposições da Lei 8080, analisar afirmativas abaixo e dê valores ali de verdadeiro ou falso. A primeira é o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público constituem o Sistema Único de Saúde. A segunda, o Sistema Único de Saúde é mantido e executado pelo poder público, não havendo a possibilidade de participação da iniciativa privada. A terceira é o objetivo do Sistema Único de Saúde, dentre outros, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, né? A gente viu que faz parte do SUS, né, levantar dados sobre a população e identificar ali quais são os fatores que estão levando a pessoa a adoecer, quais são os fatores que interferem com a saúde, né? Esses são os fatores condicionantes e determinantes de saúde, e não só levantar esses dados, mas também divulgar esses dados, né? Por isso essa daqui está correta. E a gente já viu que a iniciativa privada pode sim participar no SUS, fazendo uma participação complementar, né? Por isso que essa daqui está incorreta. E aqui a gente só citou todas as ações e serviços de saúde que fazem ali, que compõem o SUS. Por isso a alternativa correta ali é verdadeiro, falso, verdadeiro. A letra B ali que conta e marca isso dali, né? Ante o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde e suas alterações, analise as afirmativas abaixo. A primeira, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo então o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
A segundo, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a eliminação de riscos de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem o acesso regional e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação de saúde. E a terceira, o dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas, da sociedade. Como a gente viu, a saúde é de fato ali um direito fundamental do ser humano e dever do Estado de prover essa saúde, né? Então essa alternativa está correta. Só que esse dever do Estado, ele não exclui o dever também das pessoas, da família, das empresas e sociedade de prover essa saúde também, né? Não é porque o Estado tem que prover a saúde que as pessoas não têm responsabilização nenhuma sobre a própria saúde, né? Por isso que a terceira está incorreta e a gente vai prover essa saúde de forma universal para todas as pessoas, né? Por isso esse acesso não é regional, e sim universal. E a segunda está incorreta, por isso que somente a alternativa primeira, né, está correta e a letra A é a única alternativa correta. A próxima questão são implicações organizativas do Sistema Único de Saúde, exceto a letra A, equidade, letra B, regionalização, letra C, hierarquização, letra D, descentralização e letra E, participação social. Essa daqui é uma questão muito boa, né? Porque está falando sobre os princípios organizativos, né? Geralmente a gente tem questões falando sobre os princípios doutrinários do SUS. Isso aí tá todo mundo careca de saber, né? Princípios doutrinários. Geralmente quando a gente pensa em princípios do SUS, geralmente a gente pensa em princípios doutrinários do SUS e esquece os princípios organizativos, né? Por isso que essa aqui foi uma questão tão boa, porque dificilmente você marcaria como errado a equidade. Porque quando você pensa em princípios do SUS, a gente pensa ali em equidade, universalidade e integralidade. Então ali você bota, não, equidade realmente é um princípio do SUS. Só que todos esses outros são os princípios organizativos do SUS, a regionalização, hierarquização, descentralização e participação social. Por isso, o que não é princípio organizativo do SUS é a equidade, né? Essa daqui foi uma questão bem pensada da EBSER. A próxima questão sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a alternativa incorreta. A letra A, mediante justificativa técnica e de acordo com um pacto nas comissões intergestoras, os entes federativos poderão criar novas portas de entrada às ações de serviços de saúde, considerando as características da região. A letra B, são portas de entrada às ações e serviços de saúde nas redes de atenção e serviços de atenção primária, de urgência e emergência e de atenção psicossocial apenas. A letra C, os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais e especializados, entre os outros de maior complexidade e densidade tecnológica, são referenciados pelas portas de entrada. A letra D, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde serão ordenados pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade e no risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especialidades previstas para cada pessoa com proteção especial, conforme a legislação vigente. E a letra E, a população indígena contará com regramento diferenciado de acesso, compatíveis ali com suas especialidades. A letra E, ela está correta, né? A população indígena tem ali regras diferenciadas sobre acesso. A letra D está falando ali sobre a classificação de risco, está falando sobre a ordem de atendimento ali pela atenção primária e sobre acesso universal e igualitário. A letra C está falando sobre o referenciamento, né? A pessoa vai entrar pelas portas de entrada e vão ser referenciados, caso necessário, obviamente, para os ambulatórios especiais e para
as unidades de maior complexidade, né? Por isso daqui está correta. A letra B, ela está falando sobre as portas de entrada. Está muito boa a questão. Ela está falando sobre são portas de entrada, né? Rede de atenção e serviços de atenção primária, de urgência, emergência, atenção psicossocial. Todos esses são. O problema é que ela fala apenas, né? Além dessas portas de entradas, a gente tem os serviços especiais de atendimento aberto e também os entes federativos, eles podem criar novas portas de entrada caso necessário, né, de acordo com as regiões ali. Então não são apenas essas que ele citou, né? Então é uma questão que você precisaria ter atenção ali na última palavra, muda tudo. Esse apenas aí leva ao erro, por isso que ela está incorreta. A segunda questão, nos termos da Lei Orgânica da Saúde, assinale novamente a alternativa incorreta. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde ele poderá organizar-se em distritos, de forma para integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltando para a cobertura total das ações de saúde. A letra B, aplicar-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio de direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância. Letra C. Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e serviços de saúde que lhe correspondam. A letra D. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integrada ao Ministério e órgãos competentes e por entidades representativos do Conselho Civil. E a letra E, as comissões intersetoriais terão por finalidade articular políticas e programas de interesse cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde. A letra A gente viu lá na aula, né, que os municípios eles podem se fragmentar ainda mais, né, se dividir ainda mais em distritos, né? A gente viu lá sobre os distritos sanitários, né, para articular ali os melhores recursos de acordo com as necessidades sociais daquela população. E também eles podem também se articular ali junto com os outros municípios para ver os melhores recursos, né? O que cada um pode contribuir para o outro, para utilizar também melhor os recursos, e é atribuído o princípio da direção única, né? Vai ter feito esse consórcio administrativo, mas vai ter uma direção única nesse consórcio. Por isso a letra B está correta. E conta disso, né? Se a letra B está correta, a letra C já está incorreta, né? Porque a letra C fala que eles não vão poder constituir consórcio. De fato, aqui está errado, porque eles podem sim, né? Por isso que essa está incorreta. E aqui está falando sobre as comissões intersetoriais, né? Mais uma vez, não confundir com as comissões intergestores, né? Aqui está falando sobre setores diferentes. E elas são, sim, coisas que acontecem, funcionam em âmbito nacional. A gente ainda tem a comissão intersetorial permanente ali entre a educação e a saúde, né? E elas são justamente para compreender áreas que não estão incluídas no SUS, mas que são de importância para a saúde, né? Por isso que a letra C é a correta. A próxima questão, de acordo com as disposições da Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080, a incorporação, a exclusão e a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições de, letra A, do Conselho da Saúde, assessorado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Letra B, do Ministério de Ciência e Tecnologia, assessorado pela Conferência Nacional de Saúde. Letra C, do Ministério da Saúde, assessorado pelo Conselho Nacional de Saúde. Letra D, pelo Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia na Saúde. Letra E, exclusivas do município, assessorado pela Conferência Nacional de Saúde.
Essa aqui é uma questão difícil, né? Boa parte das pessoas estuda só a parte que mais cai da Lei 8080, né? Que é a parte mais do início. Só que esse aqui é um conteúdo mais pro final, né? Falando sobre a incorporação de novas tecnologias ali pelo SUS, né? Esse é um conteúdo que não cai tanto, porém, ele pode sim cair na sua prova e já caiu aqui numa questão da EBSER, né? Primeiro, assim, mesmo que você não saiba o conteúdo, vamos tentar raciocinar um pouco da questão, né? A questão aqui, ela está falando sobre a incorporação e alteração de medicamentos a nível nacional no SUS, né? Então, se a gente está conversando a nível nacional, a gente pode cortar coisas que estão falando a nível menores, né? No caso aqui, não vai ser exclusiva do município, né? E a gente tem também o Conselho de Saúde, é uma instância ali, algo consultivo. Então não vai ser ele que vai fazer essa alteração, né? Então a gente já pode cortar a letra A, deixando a gente entre o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde. Aí agora você já precisa de fato de conhecer o conteúdo, né? No caso, para saber que de fato é o Ministério da Saúde e ele é assessorado pela Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologia no SUS, né? Aqui você poderia ir no chute e cair, até porque pelo nome você pensaria, só que também poderia ser uma invenção, né? Ele poderia estar inventando ali uma comissão, no caso não está, né? A letra correta é a letra D. E se você ainda não estudou esse conteúdo, se inscreve aqui no canal. A gente está fazendo agora uma playlist sobre a Lei 8080, fazendo capítulo por capítulo, né? Cada capítulo é uma aula diferente e a gente vai falar sobre esse conteúdo lá nessa aula também. Então se inscreve aqui no canal para receber as próximas aulas assim que forem postadas, né? E a próxima questão, de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde, assinale a alternativa correta. A letra A, as ações e serviços de saúde executadas pelo Sistema Único de Saúde, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. A letra B, entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. A letra C, entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir o risco da saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, de produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. Letra D, a execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência do trabalhador vítima de acidente de trabalho, por se tratar de matérias de competência de Seguridade Social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Letra E, os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto ações e serviços de saúde que lhe correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única. A gente já viu na questão anterior, né, que os municípios podem se organizar em consórcios, mas quem vai fazer a direção desse consórcio vai ser uma pessoa só, né? Vai ser uma direção única, assim como é o Sistema Único de Saúde, né? Então essa daqui está incorreta. A gente viu que a saúde do trabalhador, ela faz parte sim do SUS, né? Não tem nada a ver por ser da competência de Seguridade Social. Aqui a gente tem uma troca, né? A gente já conversou lá na aula que a vigilância epidemiológica está muito relacionado a analisar os fatores que interferem com a saúde, analisar e gerar dados, enquanto a vigilância sanitária está muito mais relacionado a evitar e eliminar riscos à saúde. Então aqui ele só está trocando vigilância epidemiológica com vigilância sanitária, por isso os dois estão corretos. Já a letra A, ela está correta, né? Falando sobre
a forma de organizar o SUS, né, de ser regionalizada e hierarquizada, e ela sim deve ser formada em níveis de complexidade crescentes, né? A próxima questão: analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas, né? Falando sobre o Sistema Único de Saúde. A primeira: executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. A segunda: ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. A terceira: legislar sobre as normas pertinentes à área da saúde. A quarta: colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. A gente viu lá na aula, né, que o meio ambiente também faz parte das ações do SUS, né? Ela também está correta. E a gente também tem as comissões intersetoriais, né? A gente tem ainda a comissão intersetorial permanente entre saúde e educação, justamente para organizar e ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. E a gente já viu falando ali sobre a vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, assim como a saúde do trabalhador, também são áreas que competem ao SUS. O que não compete ao SUS é legislar, né? Quem faz a legislação é o poder legislador, né? E não uma lei, né? A lei não legisla contra nada, por isso que a alternativa correta é a primeira, a segunda e a quarta, é a letra A que fala sobre isso. A próxima questão é previsto na Lei 8080, em seu capítulo 6º, né, no seu 6º capítulo, no artigo 1º desse capítulo, sobre os subsistema e atendimento domiciliar, incluído pela Lei 10.424, que dispõe sobre os atendimentos e internações domiciliares no âmbito do SUS, com base no exposto, assinale a alternativa correta. Então é uma questão falando sobre o atendimento domiciliar, segundo a Lei 8080. Essa parte daqui é só uma atualização da Lei 8080, né? Você não precisaria ter estudado essa lei por si só. A letra A: na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliar, incluem-se principalmente os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapeutas, psicológicos e assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral em seu domicílio. Letra B: na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliar, incluem-se procedimentos médicos de enfermagem, não havendo necessidade de outras áreas para esse tipo de cuidado. Letra C: o atendimento e a internação domiciliar serão realizados por equipes exclusivamente médicas que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. A letra D: o atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação da família, sem concordância com a equipe médica. A letra E: o atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, sem a necessidade de concordância do paciente ou de sua família. Para fazer a indicação da internação domiciliar, né, a gente precisa de uma indicação médica, né? Isso precisa ser aprovado por um médico, né? Só que ela não pode ser feita ali obrigando a família, obrigando o paciente a internar ele, né? Por isso que esse final tá errado, né? Você precisa sim, não só da indicação médica, você também precisa da concordância da família ou do paciente, né? Que vai receber ali, vai ter essa internação ali no domicílio dele. E como eu falei que ele precisa, sim, da concordância da equipe médica, né? A letra D, obviamente, também estava errada, né? E essa equipe, né? Ela vai ter formado ali uma equipe para cuidar desse paciente, para fazer um cuidado integral. E se a gente está falando em cuidado integral, não vai ser somente por médicos, né? Vai ser uma equipe multiprofissional e também não somente da enfermagem e dos médicos, né? Esse não aqui, não havendo necessidade de outras áreas, está errado. A gente vai ter ali profissionais como fisioterapeuta, psicólogo, assistente social. Por isso, a letra A é a alternativa correta. E a nossa última questão: o gestor estadual de saúde propõe ali fazer priorizar os investimentos em municípios de médio porte com reduzida capacidade instalada para atendimento de pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode dizer que essa proposta, ela
desrespeita o princípio de universalidade, ela desrespeita o princípio de participação da comunidade, ela desrespeita o princípio de utilização da epidemiologia para estabelecer prioridades, ela é coerente com o princípio de equidade e ela contraria o princípio de organização dos serviços públicos para evitar duplicidade para os fins idênticos, né? Essa daqui é uma questão que não está falando sobre o acesso, ela está falando sobre o investimento. Por isso que ela não está falando sobre universalidade, né? Por isso ela aqui está incorreta. E também não está falando sobre a participação da comunidade. Pelo contrário, ele está falando sobre priorizar ali uma área que está precisando de mais uma coisa, né? Então foi gerado dados sobre a necessidade daquela região e isso é justamente foi feito então a utilização da epidemiologia, né? Então ele não está desrespeitando nada, né? Ele está justamente utilizando a epidemiologia para ver aonde precisa de mais investimento e priorizar aquela região, o que é justamente o princípio de equidade, né? De você dar mais aonde precisa de mais e dar não tanto aonde não precisa de tanto, né? Então ele está falando que ele vai priorizar investimentos num tipo de necessidade ali que aquela população não tem, né? Por isso que essa daqui está correta e ele também não está falando ali sobre duplicidade de meios, né? Seria ela criar uma outra unidade para a mesma coisa, né? Já tem aquela unidade, vai criar uma outra para a mesma coisa. Isso seria uma duplicidade de meios, né? E com isso a gente chega ao final aqui do nosso questionário. Espero que você tenha aprendido alguma coisa ou exercitado um pouco seus conhecimentos sobre a Lei 8080, focando ali, né? Todas essas questões foram da EBSER. Eu espero que tenha te ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!